Em treinadores, Luiz Felipe Scolari, que hoje comanda o Atlético, vive uma fase inicial de trabalho, mas ainda não conquistou uma vitória. As críticas começaram a aparecer. Ele vem tendo a sua primeira semana livre para trabalho. E Vanderlei Luxemburgo, esse já há mais tempo no Corinthians, também acumulando críticas. Teve a classificação na Copa do Brasil contra o Atlético, perdeu agora o primeiro jogo contra a equipe do América e vive uma pressão interna também. Vamos falar desses dois nomes, Alexandre Simões. Aliás, você tem dados importantes referentes aos dois grandes caras do futebol do Brasil e que comandam trabalhos que me parece que vivem níveis de pressão, mas níveis diferentes do momento, né, Simões? É interessante, porque o Luxemburgo tem um tempo maior, né? O Filipão está iniciando um trabalho no Atlético, embora a pressão já exista, né, o Cirilo? Não conseguiu vencer nenhuma partida ainda e o time não mostrou evolução, não teve tempo de treinamento, né? Mas a questão é de que o Atlético está apresentando um futebol pior do que apresentava antes, né, da saída do Cudê. Mas é interessante porque, olha só que em 1998, o Brasil perde aquela Copa para a França, né, a decisão por 3-0, o Zagallo sai da seleção brasileira, e aí a gente tinha uma fartura de treinadores brasileiros para ocupar o cargo. Os dois preferidos eram exatamente Felipão e Luxemburgo, que venceram os títulos nacionais naquele ano. Em 98, o Filipão foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, em cima do Cruzeiro, e o Luxemburgo do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, em cima do mesmo Cruzeiro, do Levir Coupe, tá? Só que aí a opção da CBF foi pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Luxemburgo, assim como o Diniz está fazendo agora, ele acumulou o comando do Corinthians com o da seleção brasileira. Ele levou até o final do Campeonato Brasileiro, aí ele saiu do Corinthians depois que acabou o Campeonato Brasileiro, para o Oswaldo de Oliveira assumir o time. O Oswaldo, que era auxiliar dele, assume o Corinthians a partir de 99. Então, é interessante que são 25 anos dessa história, estou até fazendo uma coluna sobre isso, como que o futebol brasileiro, nesses 25 anos, né, para arrumar um treinador para a seleção brasileira, precisou colocar um interino. Além deles, o Cirilo, Paulo Autuori tinha sido campeão brasileiro de 95 com o Botafogo, 97 com o Cruzeiro, era um nome cotado. Carlos Alberto Parreira, o campeão do Tetra de 94, era um nome cotado. Tele Santana tinha terminado a carreira dele recentemente. Como o futebol brasileiro empobreceu em relação a treinadores nesses 25 anos. Alguma coisa aconteceu. Ale, o Simões citou a pressão depositada já sobre o trabalho do Filipão. A pressão no momento, essa pressão existir num nível bem inferior ao que o Luxemburgo está enfrentando no Corinthians, mas já existir a pressão, certa contestação nesse momento, é justo na sua visão? Eu acho que ainda não, porque justamente ele não teve tempo para trabalhar. Então, evidentemente que com toda a bagagem e experiência do Filipão, ele vai tentando fazer alguns ajustes, algumas correções. O mais importante, eu acho que aconteceu, a gente não pode esquecer que existia um risco da classificação do Galo para as oitavas de final da Libertadores, né? A gente fala muito do desempenho do time, eu acho que tem que falar mesmo, tem que cobrar, principalmente depois desse período de trabalho que o Filipão vai ter ali para esse jogo contra o Corinthians. Mas esse Libertad, que o Galo foi lá e conseguiu um empate, garantiu a vaga para as oitavas, foi o Galo que ganhou do Atlético aqui no Mineirão. Então, em termos de resultado, houve uma melhora, né? Eu acho que em desempenho ainda não. E também não poderia existir porque não teve o dia a dia. Só teve conversa, só teve bate-papo e algumas apostas e escolhas que o treinador do Atlético fez. Mas, se você pegar esse jogo, que é o jogo da classificação, Atlético e Libertad no Mineirão, 1-0 pro Libertad. Libertad e Atlético jogando fora de casa, ele conseguiu um empate e a classificação. Então, eu acho que esse é um ponto que serve, inclusive, para o Filipão ter um pouquinho mais de respaldo, um pouquinho mais de tranquilidade, por incrível que pareça, porque a pressão, ela existe, ela é grande, porque o time é muito bom e precisa apresentar desempenho e resultado. Então, acho justo você cobrar depois de uma sequência de treinamentos, de escolhas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu respeito muito a história dos treinadores, viu? Se você somar os dois sem responder a tua pergunta,
São 45 títulos. O Diniz chegou à seleção brasileira com 1 título. Esses dois têm 45. Você concorda com o Simões, com a preocupação do momento dos técnicos brasileiros, essas movimentações de mercado, a dificuldade, elas falam muito sobre o mercado do momento? Eu acho que o dirigente, ele é muito, assim, vai na moda, né? Vai na onda. Então, quando o Carille ganha o campeonato pelo Corinthians, a moda é treinador jovem. Aí, quando vem um treinador experiente, como foi o Felipão, no Palmeiras, para dizer um dos exemplos, a moda é treinador mais rodado. Aí o Flamengo contrata o Abel e assim por diante. E agora, realmente, depois do desempenho dos portugueses, acabou virando meio que uma obrigação de você ter treinador estrangeiro. Então dança conforme a música. Só é importante lembrar que por mais que esses caras sejam experientes, 74, 71 anos, o Felipão fez um grande trabalho o ano passado, não estou falando de 10 anos atrás. O ano passado ele levou o Furacão à final da Libertadores. E o Luxemburgo fez um bom trabalho em 2020 no Palmeiras, não só pelo título do Campeonato Paulista, mas porque conseguiu subir e revelar vários jovens jogadores que renderam para o Palmeiras técnica e financeiramente. Não estamos falando de 10, 15 anos atrás. Estamos falando de 1, 2, 3 anos atrás. Então é importante você respeitar. Porque se chega um treinador, eu falei isso aqui outro dia, se chega um treinador com esse currículo aqui no Brasil e é estrangeiro, ele é Deus. Ele é Deus. Então, acho que é importante dar tempo ao tempo, cada um dentro da sua realidade, né? O Filipão tem a obrigação de trazer títulos para o Galo e o Luxemburgo tem a obrigação de tirar o Corinthians dessa